Uma boa tarde a todos os nossos espectadores que nos assistem. Estamos aqui com mais uma meditação matinal da Palavra de Deus aqui no nosso canal. E hoje nós iremos falar sobre a queda de Lúcifer e seus demônios. Bom, muitas pessoas se perguntam, por que Deus sendo alguém perfeito, sendo alguém, por que Deus sendo alguém tão bom, como muitos falam, por que sendo Deus alguém bondoso, alguém que a bondade está sobre ele, poderia criar a maldade, poderia ser capaz de criar um mal? Porque as pessoas pensam que a existência do diabo foi algo de Deus. Mas não, Deus não criou o diabo. Não foi Deus que criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Ah, mas Vinícius, mas qual é? Deixa eu só fazer um negocinho aqui. Mas qual é a diferença de Lúcifer e diabo? As duas coisas são a mesma pessoa, né? Bom, podem ser a mesma pessoa, mas as atitudes, as ações não eram, de fato. Porque Lúcifer era um anjo criado por Deus. E Lúcifer era um dos... A Bíblia descreve que Lúcifer era um dos anjos mais belos criados por Deus. Mas ele se corrompeu. O seu coração se corrompeu com orgulho das coisas que ele era, E por causa disso, ele resolveu se rebelar contra Deus, preparou a terça parte dos anjos ali, conseguiu convencer a terça parte dos anjos de Deus para ir contra Deus e se rebelar contra ele, para tentar tomar o seu trono. E foi aí que Deus derrotou Satanás ali naquele momento, tirou ele do céu, fez ele ser expulso do céu. E o inferno existe por causa dos demônios, porque é um lugar onde é o lugar deles, é o lugar onde eles deveriam estar, de fato. E muitas pessoas falam assim: ah, mas por que Deus teria criado o diabo? Na verdade, Deus criou Lúcifer. O diabo surgiu por causa do orgulho. A maldade não existia, porém o diabo, Lúcifer, na outrora, desenvolveu essa maldade no seu coração. Porque os anjos tinham livre-arbítrio. Eles tinham o poder da decisão como a gente tem. No caso, os anjos têm livre-arbítrio. A diferença é que os anjos não têm misericórdia. Nós, seres humanos, temos. Porque os anjos são seres criados por Deus para serem mensageiros dele. E eles vêm agora de Deus, gente? Eles veem praticamente Deus. Pode ser que os anjos não veem Deus face a face, porque ninguém nunca viu Deus face a face. Ninguém nunca teve essa dignidade de ver Deus face a face. Mas os anjos, literalmente, podemos dizer, conviviam ao lado de Deus ali no reino dele. Então não tem como eles querer se rebelar, se achar melhor ou superior, tentarem pensar que podem ser superior. Isso nem vem na cabeça deles. Mas o que aconteceu lá no começo da rebelião é o que causou isso, causou a queda de Lúcifer e de seus demônios. Igualmente também a maldade surgir no mundo, porque o diabo convenceu Adão e Eva a desobedecerem a Deus lá no Jardim do Éden. Então tudo isso desenvolveu por causa do mal, da existência do diabo, do surgimento do diabo. Mas muitas pessoas no começo, muitas pessoas se perguntavam falando assim: ah, mas como é que as pessoas sabem que o diabo surgiu porque ele sendo anjo? A Bíblia literalmente dá muitas, mas muitos exemplos, muitas coisas sobre isso. Acho que hoje em dia não é mais segredo que o diabo era um anjo de luz, Isso aí já não tem segredo nenhum. E por isso que no livro, um dos exemplos que a gente vai ler é o livro de Ezequiel, capítulo 28. Se você puder acompanhar com a gente, você pode, para ter um melhor entendimento. Pode as traduções, as palavras serem diferentes, mas não tem importância. Livro de Ezequiel, capítulo 28, ele tem um título do versículo que a gente vai ler, que seria assim, ó, lamentação. Eu queria falar isso porque é bem interessante. Que diz assim, ó, lamentação sobre o rei de Tiro. Se você ler o capítulo inteiro de Ezequiel 28, você vai ver que, se você não tiver um certo conhecimento aqui do que Deus está falando através dessa visão, através dessa fala ao profeta Ezequiel, você vai achar que ele está falando de um ser humano. Mas não. Ele não está falando de um ser humano. Se você reparar muito bem na linguagem que Deus usa nesse capítulo, você vai reparar que não tem como um ser humano ser isso que Deus está falando. E é o que a gente vai ver agora. Tem os versículos um pouco mais antes daí, a partir do versículo 11 do capítulo 28 do livro de Ezequiel, você acompanha muito bem o que Deus está querendo se referir. Mas o nosso foco não vai ser o versículo 11, mas vai ser o versículo 14, que fala assim, ó. Se você quiser ler melhor em casa, aí na sua casa, depois você pode ver melhor. Mas aqui diz o nosso foco, sendo Ezequiel capítulo 28, 14, diz assim, ó. Tu eras o querubim ungido para cobrir
e te estabeleci. Olha só, se você reparar, o título do capítulo parece estar falando de um rei. Porque aqui a gente vê que o capítulo 28 fala assim, ó, profecia contra o rei de Tiro. Mas esse rei de Tiro é apenas uma metáfora para se referir a Satanás. Porque, na verdade, no caso, eu não posso dizer que Deus estava se referindo também ao rei, porque pode ser uma forma de falar, né, uma forma de condenar ali a cidade de Tiro que estava em pecado, que estava ali fazendo coisas erradas, porque pode ser também que essa mensagem poderia ser para eles também. Mas o que que Deus está citando aqui de fato não é o rei. Se você reparar muito bem, não é o rei, não é um ser humano em si, mas é algum ser celestial. Não é o ser humano, mas é um ser celestial. E quem seria esse ser celestial que poderia ter feito coisas horríveis aqui como a Bíblia está citando? Lúcifer. E por isso que o versículo 14 diz assim, continuando, né? Tu eras o querubim ungido para cobrir e te estabeleci. Ou seja, Lúcifer é um querubim, era um anjo querubim. No monte santo de Deus estavas. No meio das pedras afogueadas andavas. Em outras traduções pode estar escrito no meio das pedras de fogo, né? Andavas, né? Ou seja, a gente repara até mesmo como é que o céu é perfeito. O céu é algo tão incrível que a gente vê que assim, no céu tem pessoas aí que dizem que são profetas, né? Que tiveram visões pelo próprio Senhor Jesus a elas, de que elas viram o céu. Muitas, se você pesquisar no YouTube, conteúdo disso não falta. Pessoas que alegam ter visto o céu, pessoas que alegam até mesmo ter sido arrebatadas pro inferno. Aí eles falam até mesmo que viram famosos que já morreram lá no inferno. Eu vi já eles falando que o Pelé, o jogador de futebol, né, que morreu, foi pro inferno. Eu já vi eles falando que o Michael Jackson, né, que era aquele cantor que morreu em 2009, tava no inferno. Isso aí pra mim é uma forma de julgamento, né? A gente não pode falar nada, a gente não pode argumentar sobre nada disso. Mas as pessoas fazem isso pra mim é pra ganhar likes, views. Mas esse tipo de coisa, na minha concepção, não tem como. Porque Deus não iria, por exemplo, tirar você da terra para te mostrar uma visão do céu ou do inferno e depois te mandar na terra. Só se Deus te falasse isso para você. Porque eu já vi um testemunho de uma pessoa dizendo que ela vivia uma vida errada, ela ia para a igreja. Certa vez, sabe o que fez ela se converter? Ela sonhou com o inferno. Ela sonhou, o sonho dela foi tão real que ela imaginou que ela estava no inferno, que não era simplesmente um sonho. Porque ela acordou suada. Ela literalmente, na mente dela, no sonho, ela tava pegando fogo no inferno. E ela imaginava que ela estava no inferno de fato. Mas não, era apenas um sonho. E ela acordou toda suada, ela acordou toda molhada, assim, sabe? De desespero. E se eu não me engano, ela até relatou que o corpo dela estava até quente, né? Aí eu já não posso dizer, né? Pode ser um sonho, pode ser. Deus pode permitir certas coisas? Pode. Mas nessa concepção, isso aí a gente pode até entender, mas não em visões que as pessoas dizem, por exemplo, ah, Deus me arrebatou pro inferno, aí eu vi que tal coisa. Não. Isso aí pra mim Deus não faria jamais. Nunca que Deus faria. Se você sonha com o inferno, saiba que é um sonho. E um sonho pode ser Deus te falando alguma coisa. Pode ser sim. Mas numa visão que você tenha que passar para outras pessoas que você viu alguém lá no inferno, sabe? Se você sonha que viu alguém lá no inferno, não quer dizer que aquela pessoa possa estar no inferno. Não tem. O diabo pode enganar. O diabo pode entrar na mente das pessoas. O diabo ama habitar na mente dos seres humanos. E por que o diabo não poderia criar esse tipo de ilusões, né? A gente não sabe, a gente não pode falar nada disso. Mas assim, pessoas que dizem isso falam que o céu é lindo, o céu é algo esplêndido, não tenho dúvidas. Eu vi uma pessoa falando que o céu tinha flores que cantavam. Haviam flores, plantas lá no céu que cantavam, louvando a Deus, né? Seria algo bem lindo e bem bizarro, né, da gente ver. Mas não importa, né, porque o céu com certeza é muito incrível. Como diz, né, a palavra, né, que na mente do ser humano nunca passou, né? Olho nenhum viu, né? Ouvido nenhum escutou e na mente nenhuma passou as coisas que Deus prepara para os seus escolhidos. Então o que a gente imagina, né, o céu é muito além. Mas enfim, a Bíblia descreve que Lúcifer, querubim, andava no santo monte de Deus, andava no meio das pedras de fogo, né? Podem ser realmente pedras que pegam fogo, né? Enfim, espiritualmente ali a gente falando, no céu fisicamente.
Perfeito eras nos teus caminhos. Versículo 15. Desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Para quem tentar colocar algumas dúvidas nesse versículo, pode falar assim: ué, mas a Bíblia diz que Lúcifer era perfeito, mas depois achou iniquidade? Se Lúcifer era bom, se Lúcifer era um ser perfeito, como é que foi achada iniquidade? Como é que foi achado maldade, pecado nele? Como eu tinha citado no início desse vídeo, os anjos têm o poder de decisão como a gente. O diabo escolheu, se achou que poderia ser maior, melhor, maior ou igual a Deus, algo que ninguém pode ser, nenhuma criatura, nenhum ser. Mas ele pensou que podia, e por causa do seu orgulho, ele se rebelou contra Deus. Essa iniquidade que se desenvolveu no coração dele foi por causa dessa decisão. Quando o ser humano, a mesma coisa acontece com o ser humano. Quando a gente tá nessa terra, nessa vida, e a gente tem duas propostas, pode ser uma proposta boa e uma proposta ruim. Muitas pessoas vão escolher propostas horríveis, propostas ilegais. Por exemplo, você tá lá no trabalho e alguém te oferece uma proposta de ganhar dinheiro fácil, vendendo droga, transportando droga para outros lugares. Você pode aceitar, como você também pode negar. O nome disso é livre-arbítrio, é algo que Deus deu ao ser humano. E é o que os seres celestiais anjos têm também. E o que Lúcifer e os seus demônios ali fizeram foi uma escolha. E por isso que nessa iniquidade se desenvolveu dentro deles. Então, a gente percebe o quão Deus ele é misericordioso com a gente. Porque a gente é a única criatura que Deus criou que tem perdão. Deus nos perdoa. Deus tem misericórdia da gente. Deus não teve piedade com os anjos que se rebelaram contra ele. Olha só, porque eram anjos, seres que ficavam ali perto de Deus. Já sabiam o que Deus era. Agora imagine uma pessoa que sempre duvidou da existência do poder de Deus. Aí certo dia ela tem provas, né? Porque assim, a nossa maior prova da existência de Deus é a fé. Quem nunca teve uma prova com a fé nunca vai entender o que isso significa. E porque a gente crê nesse Deus. Mas quando uma pessoa já vi ateu que virou cristão de verdade, quando esse tipo de coisa acontece, não é difícil, porque somente o Espírito Santo pode convencer o coração do ser humano, mas quando isso acontece, a pessoa se arrepende dos seus pecados, ela se arrepende da sua vida que estava duvidando de Deus. Ela se ajoelha e pede perdão a Deus. Agora imagina se Deus não ligasse, né? Falasse, não, você não acreditou em mim, mesmo que você agora acredita, não importa, eu não quero saber de você, não. Imagina se Deus fosse assim. Não seria um Deus misericordioso. A diferença dos anjos pra gente é que a gente tá nessa terra, a gente tem oportunidade, porque a gente tem várias decisões. Os anjos viam Deus de perto, meu amigo. Imagina você tá ali na frente de Deus, na grandiosidade de Deus. Você tem na sua ideia que você vai querer ir contra esse Deus? Não tem como ser inteligente, isso não é algo inteligente de se pensar. Lúcifer e os anjos pensaram, não sei como é que isso veio na ideia. Você vê como é que o pecado ele afetou até o anjo, né? O pecado teve um poder de afetar até o anjo. E ele se desenvolveu ali. Olha que ele se desenvolveu e conseguiu se rebelar contra o ser que tinha desenvolvido a ele. Olha só. Olha como o pecado tem o poder de afetar qualquer coisa. E isso foi suficientemente para derrotar Satanás. E Deus não perdoaria Lúcifer pelo outro motivo. Lúcifer sabe que vai ser derrotado. E por isso que o diabo, Lúcifer, todo dia, 24 horas por dia, está enganando as pessoas. Está enganando as pessoas. E ele faz as pessoas acharem que ele é maior até que Deus. Tem aí a seita satânica, satanismo. Tem pessoas que fazem culto ao diabo. Olha só. Às vezes é explicitamente, ou às vezes não é. Através das ações, dos pecados, a gente serve o diabo com os pecados. Mas tem gente que serve o diabo literalmente fazendo culto a ele. Explícito, totalmente explícito. Faz o culto literalmente ao diabo. Então o diabo, ele pensa em ser maior que Deus até nesse mundo. Ele sabe que não é. Mas ele quer que as pessoas façam ele ser. Façam ele ser como um Deus.
E por isso que ele é o maior inimigo da humanidade, porque a gente tem perdão. E o diabo sabe que se o ser humano se arrepender e largar a vida de pecados, ele vai ter uma nova vida. E vai ser mais complicado para tentar convencer aquela pessoa a voltar ao mundo. Só vai voltar quem não tiver o Espírito Santo. Por isso que o diabo fica mais bravo ainda quando alguém recebe a presença de Deus dentro dela. Porque é o Espírito do próprio Senhor Jesus que entra na vida dela, faz uma vida nova, desenvolve algo novo na vida dela. Muda as ações, muda as atitudes e faz ela alcançar a salvação eterna. Aquele que permanece alcança a salvação eterna. Tem um outro versículo aqui que diz assim, está no livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Eu queria ressaltar também que não só em livros do Antigo Testamento que falam sobre isso, tem até um livro de Apocalipse que fala sobre Lúcifer. Jesus falou sobre a queda de Lúcifer, né? Eu vi, né, o diabo, né, cair como relâmpago, né? Ele fala, Lúcifer cair como relâmpago dos céus. Então existem vários versículos que se assemelham a isso. Mas tem um aqui, né, de referência, que é o livro de Isaías, capítulo 14, versículo 12 ao 14. Diz assim: Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como fostes lançado por terra, tu que debilitavas as nações, e tu que dizias no teu coração, olha só, o diabo, ele disse no coração dele, desenvolvendo esse orgulho, eu subirei até os céus, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei. Olha só. E então, ele pensava, tentava imaginar que ele poderia fazer isso, que poderia tentar ser superior a Deus. E muitas pessoas hoje em dia louvam ele. E diz assim, da bonda dos lados do norte, subirei acima dos mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, o diabo pensava que poderia ser maior que Deus. Quando esse pensamento foi desenvolvido na mente do diabo, ele tentou. Não deu certo. Porque não tem como ser maior que Deus. E hoje ele tenta enganar o ser humano dessa mesma concepção. Que ela pode viver sem Deus. Que ela pode ter uma vida de pecados, que ela pode fazer o que ela quiser, que ela pode viver uma vida escarnecedora, não importa, aproveita a sua vida, para ela tudo isso aí é mentira, é fantasia, é ser imaginário. O diabo coloca até na mente do ser humano que ele não existe. O diabo gosta quando tem pessoas que falam que ele não existe. Ah, o inferno não existe, o diabo não existe. O diabo gosta que não acreditem na existência dele. Porque é dessa forma que ele trabalha na mente das pessoas. Aí que o diabo tem realmente mais liberdade de trabalhar na mente da pessoa, entende? Talvez você tenha sido desta forma. Você pode até dizer, eu acredito sim no céu, Vinícius, eu acredito no inferno, eu acredito na existência do diabo, de Deus. Mas eu não consigo largar o pecado, pra mim isso é difícil. O diabo coloca dificuldades, ele pensa que você também não tem perdão. Muitas pessoas falam assim, Vinícius, mas eu cometi tanto pecado que pra mim Deus não vai me perdoar. Vou te falar um negócio. Eu já fiquei assim também. Antes de eu realmente sair dessa perdição que é esse mundo, porque eu nem gostava, né, de ficar na igreja, nem gostava da Bíblia. Eu era um jovem, né, enfim. Graças a Deus eu fui salvo antes de poder piorar, porque eu podia evoluir, podia conhecer drogas, né, enfim, não sei. Deus tinha planos maiores e ainda tem, né, graças a Deus, graças a Ele. Ele me tirou desse mundo. Mas eu pensei assim, mas eu já me imaginei que eu tava no topo dos pecados. E olha que eu nunca fiz muitas coisas piores do que muitas outras pessoas já fizeram. E depois que eu tive essa consciência. Mas eu pensava que eu tava no topo do topo dos pecados. Dos maiores pecadores desse mundo. Eu não me achei digno. E eu não sou. Depois eu aprendi, eu não sou digno. Mas pela misericórdia dele eu fui perdoado. Eu não sei. Posso dizer assim que eu não sei qual é o nível de pecado que eu cheguei a ter. Não sei. Mas isso também não me importa, porque Deus me perdoou. O sangue de Jesus limpou a minha alma, limpou meu coração e me trouxe vida. Aonde havia morte, começou a habitar a vida, dado pelo próprio Deus.
Ele quer fazer a mesma coisa em você. Você pode estar imaginando que você não é digno de perdão. Deus quer te perdoar porque é pela misericórdia. A gente não merece. Você nunca merece. A gente nunca vai merecer o perdão de Deus. Mas através da misericórdia dele, a grande misericórdia que ele tem para nós criaturas, que somos nós seres humanos, nos faz ser salvo pela graça, pela fé. Mas essa graça não funciona você querendo pecar toda hora. Assim, então eu posso viver pecando, eu posso ter uma vida cristã pecando, eu posso ter uma vida, né, servindo a Deus pecando. Não, isso não existe. Não existe. Isso não existe. Você tem que abandonar o pecado. Não é porque Jesus morreu na cruz que você pode ficar pecando, não. Você não pode ficar se mantendo no pecado. Pecar a gente peca, mas se manter no pecado, você tá literalmente, como se você não entendesse nada. Como se você não tivesse nem mudado. Porque como é que você vai dar um testemunho de um cristão de verdade, de alguém que realmente está servindo a Deus pecando? Eu entendo que é complicado, e é complicado largar o pecado. Eu demorei muitos meses, muito tempo, pra largar um certo pecado aí, que eu tinha, contra Deus. E muitas pessoas estão assim. Não estão meses, não estão semanas, estão há anos, tentando largar um pecado e não conseguem. Mas você tem que se ajoelhar e pedir ajuda a esse Deus. Esse Deus que ajudou a minha vida. Você pode se surpreender com as minhas palavras, mas não são as minhas palavras, mas são as palavras de Deus. Você pode me surpreender, mas sabe que eu não era assim. Eu não era uma pessoa tão de paz, assim, que transmite essa alegria, que transmite essa esperança. Não. Eu nunca fui assim. Eu nunca fui sempre assim. Eu sou assim graças ao que Jesus fez na minha vida. Mas eu não era assim. Olha o resultado que foi. Depois que eu conheci o Senhor Jesus, olha o resultado. Você pode ser essa pessoa. Não precisa ser pastor, não precisa você ser obreiro, não precisa você abrir uma igreja, não. É só você ser um discípulo, um seguidor fiel a Ele. Largar essa vida errada e alcançar a maior vida, que é a vida eterna. O melhor de tudo é que nessa terra, nessa vida mesmo, nesse mundo cheio de caos, um mundo de caos, um mundo de pecado, você ainda vai ter um pedacinho do céu na sua vida. Você vai ter uma prévia, né? Você vai ter um aperitivo do que vai ser a eternidade com Deus, ao lado dele. Você vai ter um aperitivo, porque você vai ter paz, coisa que esse mundo não tem, coisa que esse mundo nunca vai te dar. O mundo te promete dar paz, o mundo te promete dar alegria com as coisas dele, mas isso só abre mais o buraco, abre mais o vazio na nossa alma. Você com certeza sabe disso. Você que está envolvido nesse mundo, você tem com certeza consciência disso. Que esse mundo não preenche, mas piora mais ainda. Isso porque ele não tem poder para te dar alegria. Mas quem tem poder para te dar alegria e paz é o próprio Senhor Jesus Cristo. E isso é só nessa terra. Imagina como você vai na eternidade, né? Você não tem nada a perder, meu querido. Você não tem nada a perder. Só uma coisa que você vai perder. Você vai perder a sua depressão. Você vai perder a sua alma das garras do diabo. Desse anjo aí, que achou que podia ser maior que Deus, se rebelou e onde está agora. Ele e seus demônios não têm perdão. Mas você tem. Você tem misericórdia. Como você pode desprezar essa oportunidade que é dada pelo próprio Criador? O diabo já é um ser derrotado. Ele é o atual Deus desse mundo. Mas ele que oferece esse colorido do mundo. O diabo não coloca logo as trevas assim na vida do ser humano assim para ele se atrair. Se o diabo colocasse as trevas na frente do ser humano, ninguém ia ser atraído. Mas o diabo ele vai colorindo com cores atraentes. Você vê que a maioria dessas coisas desse mundo, as pessoas são atraídas pela cor, né, pelo brilho. Esse brilho que o diabo tem colocado no mundo para enganar as pessoas e trazê-las pro caminho dele. Jesus não, Jesus já vai, te dar essa paz, essa alegria. Enquanto tem pessoas que rejeitam a Deus, estão aí, na amargura, na depressão, com pensamentos de suicídio, com insônia, com todo o poder de desgraça, todo o inferno presente na vida dela, aqueles que conhecem a Deus de verdade, entregam suas vidas a Ele, têm uma nova vida, desenvolvem uma nova vida, começa uma nova era na vida daquela pessoa. Não pense que você não pode. Você pode muito ter essa vida, como eu tive, e como muitas outras pessoas alcançaram esse testemunho tendo isso. Então, é a sua oportunidade de tirar sua alma das garras do diabo, de tirar sua alma das garras do mundo, do inferno, e colocá-las nas mãos do Senhor Jesus, nas mãos do céu, do próprio Deus, que estende a tua mão para te ajudar e te salvar. Ele quer te encher do Espírito dele.
Ele quer te encher da presença dele. Ele quer te fazer alguém cheio do Espírito dele. Quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é a presença dele na sua vida. Jesus promete o Espírito Santo. Quando a gente vê lá, depois que Jesus se ascendeu aos céus, antes, né, de ele se ascender aos céus, ele apareceu a todos depois que ressuscitou. Ele falou: não se ausentem da cidade de Jerusalém, porque a promessa iria ser cumprida. E que promessa era essa? A promessa da descida da presença de Deus, a promessa da descida do Espírito Santo. E foi o que aconteceu. Depois de um tempo, eles foram cheios do Espírito Santo. A presença de Deus encheu aquele cenáculo, aquele lugar onde eles estavam presentes, e todos aqueles que estavam buscando fervorosamente, esperando a promessa, receberam o Espírito Santo. E o Espírito Santo pode ser resumido como um pedacinho do céu, como ter a presença, como ter a paz, a alegria. É a presença do próprio Deus dentro de você. É o próprio Deus morando, habitando no seu coração. Tem uma palavra que um pastor falou, que eu ouvi numa pregação, ele disse assim, tem um versículo que fala assim, que Deus ele não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é que realmente Deus não habita. Ele não habita em igreja, ele não habita em templos, em lugares que, mesmo que fazem culto a ele, que servem culto a ele não está morando naquele lugar. No caso, ele está no meio, mas ele não mora ali. Jesus disse, se tiver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ele estarei no meio de vós. Então Jesus ele caminha no meio daqueles que clamam a ele na igreja. Mas isso não quer dizer que Deus mora ali na igreja. As pessoas pensam que só podem buscar Deus assim. Elas pensam que o refúgio delas é só na igreja. Não. Você pode falar com Deus em qualquer lugar. Dentro do ônibus, em casa, no trabalho, na escola, enfim. As pessoas pensam que a igreja, pelo próprio edifício, já faz aquele lugar ser o único lugar que ela pode encontrar Deus, mas não. Mas não quer dizer que você vai ter que se afastar da igreja, lógico que não. Porque a igreja traz o alimento espiritual, que é a palavra de Deus. Você não vai encontrar nenhum outro lugar que desse alimento, que é a palavra de Deus, o alimento para a alma, claro. Mas a realidade é que ele não habita, ele não mora naquele lugar. Mas ele habita no templo feito por suas mãos, o pastor disse. Ele habita num templo que ele mesmo fez. E esse templo é a gente. Somos nós esse templo. E ele quer habitar dentro de você. Te dá essa alegria, essa felicidade, essa paz que o mundo não vai te oferecer. Ele pode oferecer, mas ele não vai te dar. Nunca vai te dar. Nunca pense que esse mundo vai te dar o que Jesus pode dar a você, não. As pessoas falam assim, você pode ganhar riquezas, você pode ganhar isso, aquilo, outro, né? Isso aí, sabe o que adianta? Nada. O que adianta você ter riqueza e não ter felicidade? Você não ter paz, você tem vontade de se matar. Você ter vontade de se jogar de uma ponte a cada 2 horas. Jesus muda a nossa vida de vez. Ele faz uma transformação incrível que só aquele mesmo que pode testemunhar isso pode falar. Não é qualquer um que pode dizer isso não, mas aquele que teve essa experiência com Deus de fato. Aquele que teve essa experiência com Deus. E você pode ser uma delas. Eu não duvido nada. Eu acredito em você, meu amigo. Mas você tem que dar esse passo. Eu não posso pegar você pela mão e te fazer ir até o altar, né, levar a sua vida até o altar, até a presença de Deus, não. Nenhum pastor, ninguém. Nem o próprio Deus pode te carregar pelo braço e te levar, não. Mas você mesmo tem que ir. Tem que fazer essa ação, essa atitude. E você, vai jogar a sua vida nova, vai esfregar essa vida nova que Jesus te deu, vai esfregar essa vida nova na fuça do diabo. Vai esfregar na fuça dele. Pessoal, o que Jesus fez na minha vida, você não tem mais poder na minha vida não, seu desgraçado. Porque a minha vida agora não é mais sua, mas é de Deus. É do meu Senhor Jesus Cristo. E Ele quer te mudar e te transformar. Amém? Isso depende de você. Como Ele resgata cada ser humano, Ele ouve todos aqueles que clamam em teu nome. Você pode fazer isso. Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo. Dê esse passo que é muito importante para a sua vida espiritual e para a sua salvação da sua alma. E é isso. Os versículos que a gente citou é Isaías capítulo 14, versículo 12 ao 14, e Ezequiel capítulo 28, versículo 14 ao 15, que a gente viu e meditou. Dê esse passo que é muito importante para a sua vida, meu amigo. E você vai ver o que Jesus vai fazer na sua vida. Um forte abraço a todos. Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, até nosso próximo encontro.